palavra de Deus. Amém? E se eu e você valorizarmos esse tempo, a nossa vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu tenho uma mensagem, como eu falei, do coração de Deus para o seu coração. E eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto muito de observar as pessoas. Às vezes não parece que eu sou uma pessoa observadora porque eu falo muito. A gente tem o hábito de dizer, né, que alguém observador é aquela pessoa que fala pouco, que está quietinho ali, né? E aquele que é mais tagarelazinho, né, não é tão de observar. Mas eu sou muito observadora. E ao mesmo tempo que eu estou conversando, ao mesmo tempo que eu estou falando com alguém, eu estou observando também. Eu estou observando a postura, a atitude, eu estou observando coisas ao meu redor. E, especialmente, eu gosto muito de observar pessoas de sucesso. Eu gosto de observar pessoas que atingiram um sucesso nas suas vidas. Eu gosto muito, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, que eu gosto, de vez em quando eu vou lá para o Google, faço uma pesquisa de alguém de sucesso. Já pesquisei sobre o Walt Disney, já pesquisei sobre Coco Chanel, já pesquisei sobre várias pessoas. Yves Saint Laurent. Pessoas de sucesso. Caroline Herrera, outro dia estava... aí descobri que ela é venezuelana. Você sabia que Caroline Herrera é venezuelana? Kay sabe, né, Kay? Então, eu amo Caroline Herrera. Estou cheirando ela aqui. Que meu marido me deu de presente. Homem sábio. Amém? Então, irmãos, eu gosto de observar essas pessoas. Eu gosto de olhar, eu gosto de ver. Normalmente, elas começam do absoluto zero e elas atingem um ápice de sucesso nas suas vidas. Muitas delas marcam a história. Muitas delas colocam o seu nome na história por causa de grandes realizações que fizeram. Então, eu gosto de acompanhar essas pessoas. A gente fala aqui bastante também a respeito de atletas, não é verdade? A gente, particularmente lá em casa, a gente gosta muito de assistir aos jogos da NBA e da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano. A NBA é mais conhecida, não é verdade? Estamos aí nos playoffs, né? Meu time está tomando uma surra, mas tudo bem. Meu marido é uma bênção, né? Teu time está jogando bem, mas ele torce contra o meu time, entendeu? Isso é uma conversa para outro dia, mas tudo bem. Aí, irmãos, quem está hoje aqui falando sou eu, dá licença. Então, aí, irmãos, né? O que acontece? Meu time está lá, tomando sacode. Mas, amém, tudo bem, eu não vivo disso, eu sou movida por isso, né? E aí eu gosto de ver as histórias dos grandes atletas. Leio sobre Michael Jordan, leio sobre LeBron James, que é o meu time, né? Todo mundo sabe, sou LeBronzete, é isso que ele estava falando aqui. Se ele está no Miami Heat, eu torço para o Miami. Se ele está no Cleveland Cavaliers, eu sou Cleveland. E quando ele saiu do Cleveland e foi para Los Angeles Lakers, eu falei, sempre fui Lakers, hein, gente? Sempre adorei o Lakers, sempre gostei. Enfim, irmãos, brincadeiras à parte, eu gosto de observar. Agora, sucesso é um lugar que é almejado por todos, não é verdade? Quem não gostaria, né, quem não deseja ser considerado uma pessoa de sucesso? Não é verdade? Sucesso é um lugar almejado por todos, mas eu vou dizer uma coisa para você, poucos atingem ele. Nesse nível que eu citei, essas pessoas, poucos atingem. É só a gente comparar o percentual de histórias de sucesso versus população mundial. Amém? Se você comparar histórias de sucesso, e eu sei que são muitas. Existem muitas pessoas que marcaram a história. Existem os anônimos, não é verdade? Que depois de 10, 20, 30 anos descobrem-se a história deles e aí faz-se um filme baseado em fatos reais. Quando você vê um filme baseado em fatos reais, normalmente aquela história, aquele ocorrido, aconteceu há anos e anos e anos atrás. Então existem os anônimos, existem aqueles que estão em evidência, mas ainda assim, se nós formos compará-los, a população mundial é um percentual muito baixo. Amém? Você vai entender onde eu quero chegar. É um percentual muito baixo. Então, irmãos, para se ter sucesso é preciso muito esforço, é preciso foco, é preciso determinação, é preciso firmeza.
É preciso você seguir em frente, mesmo sem o apoio de ninguém. É preciso você ter disposição para você passar vergonha. Você ser ridicularizado. Quando você começa a empreender algo, quando você começa a falar algo que é pequeno, porque as pessoas valorizam o sucesso de acordo com a grandeza do que se tem, do que se é, e não de acordo com a essência. Não de acordo com uma proposta. Amém? Então é preciso você ter disposição para você passar vergonha, para você ser ridicularizado e você estar ali todo dia, noite e dia, fazendo a mesma coisa e pessoas rindo de você. Pessoas rindo da sua cara. Pessoas ridicularizando você. Pessoas fazendo brincadeiras em tom pejorativos sobre aquilo que você está fazendo todo dia. Mas um dia, se você não desistir, se você não for parado pelos escarnecedores, por aqueles que não te acrescentam em absolutamente nada, porque se você for parar para pensar, pessoas que escarnecem daquelas que estão se propondo a fazer algo, nunca fizeram nada por elas mesmas. Elas não são pessoas que eu e você devamos, irmãos, nos importar ou que deva ter relevância na nossa vida. Por quê? Porque se você olhar para a vida delas, elas não produziram nada. Elas não fizeram nada. E muitas vezes são essas pessoas que param a gente. Amém? Aleluia. Então, para se ter sucesso, precisamos ser perseverantes. É necessário investimento, é necessário estudar. É necessário você estudar, se aplicar num determinado conhecimento. Para você ter sucesso, é necessário você largar tudo à sua volta. Para você focar, dar atenção exclusiva naquilo que você deseja. Amém? É necessário, muitas vezes, você, por um tempo, focar apenas naquilo ali. Amém, irmãos? E quando nós vamos olhar para o percentual mundial, nós vamos ver que poucos abraçam esse estilo de vida. Poucos abraçam esse estilo de vida. E agora essa foi uma introdução, né, para que você possa pensar naquilo que nós vamos conversar essa manhã. Jesus, na Bíblia, Jesus, ele é o meu maior exemplo. Eu gosto dele, eu amo os exemplos da vida dele. Eu amo estar sempre em contato com os evangelhos. Eu amo ler os evangelhos. Eu amo não perder de vista Jesus, no sentido de olhar as atitudes que ele tinha, como ele se comportava, como ele fazia, em momentos difíceis que ele passou, como ele conseguia sair daquelas situações, como que ele conseguia dar a resposta certa, no tom certo, no tempo certo, sempre. Um texto que eu não deixo de mão nunca, que eu olho e estou sempre debruçada nesse texto, é quando Jesus, ele entra no templo e ele expulsa os cambistas daquele lugar. Amém, irmãos? Ele entra no templo, ele vê que existem pessoas ali fazendo comércio dentro da casa de Deus. E ele chuta tudo. A Bíblia fala que ele faz um chicote com cordas. Ele começa a chicotear tudo. Ele chuta tudo. E ele expulsa aqueles cambistas daquele lugar. E Michela, por que você gosta muito desse texto? Porque a semelhança de Jesus, eu e você temos que ter a mesma disposição para expulsar violentamente cambistas da nossa vida. Amém, irmãos? Presta atenção, violentamente. Ele expulsou os cambistas de forma violenta. Existem coisas na minha e na sua vida que você tem que expulsar de forma violenta. Entenda esse expulsar. Amém? Existem cambistas, existem coisas que vão ocupando o nosso coração, que vão ocupando a nossa vida, que vão ocupando a nossa atenção, que nós vamos precisar expulsar de forma violenta.
Caso contrário, vai se enraizar na sua vida, na minha vida, e você não vai sair do lugar, irmãos. Nós não vamos sair do lugar. Então, a semelhança de Jesus, que de uma forma violenta entrou, porque ele tinha um santo temor, um santo zelo com aquilo que era sagrado. Então, ele vai e expulsa aqueles cambistas, aquele comércio que estava sendo feito na casa de Deus. E eu e você não podemos permitir que nenhum tipo de comércio, que nenhum tipo de cambista ocupe o nosso coração e a nossa vida, irmãos. Mas ainda assim, não é a ministração, amém? Mas eu sinto de falar isso para algumas pessoas aqui essa manhã. Existem pessoas aqui essa manhã que precisam expulsar violentamente coisas da sua vida. Largar para lá, largar para trás, fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Caso contrário, esses cambistas eles vão se tornar uma espécie de... Estou com a imagem do objeto na minha mente, mas esqueci a palavra. Uma espécie de âncora. Âncora, aquela âncora pesada, grudada no seu pé, que pesa, que puxa você para trás e não para frente. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele é o meu maior exemplo. Mas, colocando Jesus à parte, eu amo muitos outros personagens da Bíblia. Mas nem tanto quanto, depois de Jesus, o apóstolo Paulo. E é sobre o apóstolo Paulo, uma atitude do apóstolo Paulo que eu quero conversar com você essa manhã. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses 4. As pessoas falam que pregador, né, tem mensagem saindo pelo ladrão, né? Vocês conhecem essa expressão aqui? Não? É quando é assim, muita coisa, né? As pessoas falam que pregador é assim. Tem a mensagem, não é verdade? E é verdade. Eu tenho muitas mensagens para trazer para vocês, para compartilhar, para dividir com a igreja. Mas eu não imaginava que nessa manhã o Senhor me convocaria, né, para poder trazer essa mensagem para vocês, porque eu falei um pouco sobre isso na sexta-feira aqui com as mulheres. Foi bem pouquinho, porque o nosso tempo de palavra é bem curto. Mas o Senhor, quando eu fui lá para trás orar, na sexta-feira, o Senhor falou para mim assim: eu quero que você traga essa mensagem para a igreja. A igreja, ela precisa voltar para esse lugar. A igreja precisa pensar sobre isso. A igreja precisa nivelar o seu comportamento e a sua atitude. Amém, irmãos? E eu estou aqui para te ajudar a fazer isso essa manhã. Amém? Filipenses 4, você abriu? Nós vamos ler a partir do 4. A Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo, ele fala assim, aos irmãos ali em Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação ou seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho interessante porque quem é um estudioso da Bíblia, e se você está há bastante tempo no Evangelho, você sabe muito bem desse fato, desse fato que eu vou te dizer aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Quem não sabia disso? Tem alguém que não sabia? Ele estava preso. Ele estava numa cadeia. Alguns estudiosos afirmam que ele estava preso em Roma. Outros dizem que não era Roma pela distância e pelas pessoas que ele cita ao escrever a carta. Então, algumas pessoas concordam, alguns estudiosos concordam que o apóstolo Paulo ele estava próximo da região de Filipos, que era uma região,
né, da Macedônia. Filipenses fica é uma das cidades da Macedônia, da região da Macedônia, que é uma região maior. Então, independente de onde o apóstolo Paulo estava preso, uma coisa é fato, ele estava preso. E a pergunta é, como que alguém que está preso inicia uma carta? Ou, aqui ele não está iniciando a carta em si, mas ele está dando continuação a ela, amém? Mas como alguém que estava preso, destina uma carta, e o teor dessa carta é onde mais ele escreve sobre alegria. De todas as cartas dele, tanto que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela é considerada a carta da alegria. Como que alguém pode estar numa prisão fria, passando necessidade, muitas vezes fome, muitas vezes sendo humilhado, sendo chicoteado? Como que alguém consegue nutrir alegria, e não só nutrir alegria, mas transmitir alegria para aqueles que estão livres? Amém, irmãos? Não é um caso muito sério a se pensar? Hoje é dia de nós revelarmos algumas coisas, irmãos. O que me desperta alegria? O que me desperta o sorriso? É quando tudo vai bem? É quando eu tenho dinheiro na minha conta? É quando eu tenho carro? É quando eu posso comprar uma passagem aérea na hora que eu quiser? Ou em toda e qualquer situação? Amém? Então ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, o interessante é que ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Lembra quando eu falei para vocês que eu gosto de observar histórias de sucesso? E como pessoas atingiram o sucesso? Hoje, irmãos, nós vamos ver um pouco de como o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo Paulo. De como o apóstolo Paulo permaneceu sendo o apóstolo Paulo. Porque eu posso me tornar muitas coisas, mas eu vou permanecer aquilo que eu me tornei. A Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o início. Então, eu posso começar muito bem a minha jornada, mas eu vou terminar bem. E eu digo para você, a grande maioria das pessoas não terminam bem a sua jornada. Por quê, irmãos? Porque começam muito bem, mas elas não se preservam ao longo da sua jornada. Elas não preservam aquilo que é mais precioso. Elas simplesmente, ao longo da sua jornada, elas simplesmente se distraem com as coisas. E elas largam a firmeza de lado. Eu começo muito bem. Eu começo orando, eu começo jejuando, eu começo orando em línguas, eu começo tendo um tempo precioso de comunhão com a palavra, com o Senhor. Mas aí eu começo a crescer, eu começo a tomar conhecimento, eu começo a ter experiências com Deus. E daqui a pouco eu estou andando independente dEle. Obrigada, Luan. Amém, irmãos? E eu acho agora que eu posso andar sozinha. Eu acho que agora eu já sei o bastante. Eu acho que agora eu não preciso do autor da vida para continuar conduzindo os meus passos. Amém, irmãos? E ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu vou repetir, quantas vezes forem necessárias, ele estava preso. Ele nem sabia, irmão, se ele sairia daquela cadeia. Ele nem sabia se ele veria aquelas pessoas novamente. Ele nem sabia. Ele nem sabia se aquela seria a última carta que ele estava escrevendo. Ele nem sabia. E se você ler toda a carta de Filipenses, eu sempre fui muito apaixonada por Filipenses. Você vai ver que ele estava disposto a ser morto por aquilo que ele acreditava.
Amém? E quando eu olho para esse nível de entrega, eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. Eu fico com vergonha de coisas que ainda chamam a minha atenção. De coisas que ainda, quando eu olho, de cara, me traz um descontentamento. Eu me sinto envergonhada. Então, hoje, a proposta do Espírito Santo é que você possa nivelar o seu comportamento. Nivelar aquilo que você está valorizando. Amém? Nivelar, irmãos. O que tem sido alvo da sua alegria? Amém? Vamos para o 10. A gente conhece bem quando ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma e tal. Eu não quero me atentar nisso aqui, me deter nisso. Filipenses 4, vai para o 10. Lá no 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele diz assim, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Agora, irmãos, preste atenção. Nós estamos vendo aqui uma história de sucesso. Amém? Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe que ele foi um apóstolo que completou a carreira dele. Ele guardou a fé e ele obteve êxito, bom êxito, sucesso naquilo que ele foi proposto por Deus para fazer. Antes de nós prosseguirmos, eu quero só chamar a sua atenção para algo. O que você considera como sucesso? Amém? Porque existe um conceito de sucesso na sua cabeça. Existe um conceito de sucesso na sua mente. Talvez esse conceito de sucesso, ele tenha sido cultivado, essa crença que você tem acerca de sucesso, ela tenha sido cultivada de acordo com aquilo que você foi ensinado pelos seus pais. Normalmente é assim. Aquilo que seus pais consideravam como sucesso vai ser aquilo que você vai considerar como sucesso. Amém? E aí o que acontece, irmãos? Existe o conceito de sucesso do mundo e existe o conceito de sucesso de Deus. Amém? Todas as coisas que são levantadas no mundo, todos os conceitos que são levantados no mundo foram criados antes por Ele. Amém? Então Deus criou o homem para o sucesso. Mas o sucesso, assim como tudo, foi corrompido, foi distorcido com a queda. E agora o homem passou a andar independente de Deus e criar o seu próprio conceito de sucesso. Independente de Deus. Mas Deus não muda. Ele continua tendo o conceito dele sobre sucesso. E você que é nascido de novo, você tem que largar o conceito mundano de sucesso e abraçar o conceito que o seu pai tem sobre ele. Porque às vezes sucesso vai ser você fazer coisas onde ninguém te reconheça, mas ele mesmo está te reconhecendo. Às vezes, sucesso, você vai estar sendo bem-sucedido, você vai estar em sucesso em Deus, num lugar onde você não tem elogio de ninguém, onde você não tem, irmãos, apoio de ninguém, mas o Deus Todo-Poderoso está te aplaudindo. Está atestando aquilo que você está fazendo. E você vai ter que escolher se você quer o sucesso dos homens ou se você quer o sucesso de Deus. Se você quer o aplauso dos homens ou se você quer o aplauso de Deus. Uma hora esse lugar vai chegar na sua vida. E você vai precisar escolher onde você vai ficar.
E Deus queira que você faça a escolha certa. Porque a escolha errada vai te levar para a ruína. Amém, irmãos? Aleluia. Então aqui nós estamos vendo um homem que obteve sucesso. E ele fala nessa carta: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Sejam meus imitadores como filhos amados. Ele fala isso, para serem imitadores dele, como ele foi de quem? Do nosso maior exemplo. Então Jesus teve bom êxito. Jesus obteve sucesso naquilo que ele fez, naquilo que foi proposto a ele para fazer. O apóstolo Paulo imitou Jesus e disse: eu vou fazer igual. Porque eu quero, da mesma forma que ele conseguiu, eu quero também. E essa manhã, o Espírito de Deus está falando para mim e para você. Você pode ser uma pessoa de sucesso. Não no seu próprio conceito, não na sua própria concepção, mas deixa Deus falar contigo o que Ele tem para você, o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você faça. E irmão, se deixe ser levado por isso, independente do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu pastor, de quem for. Dizer para você o contrário. Amém? É Deus que falou com você? A Bíblia fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. O nosso supremo pastor é Jesus. Independente. Amém, irmãos? Não estou desprezando o conselho, não estou desprezando a importância de nós nos aconselharmos mutuamente. Isso tem o seu lugar e eu estou falando com adultos aqui, eu sei muito bem que você está entendendo o que eu estou dizendo. Amém? Aleluia. Então ele fala, e ele vai falar algo aqui, meu Deus do céu, que há anos atrás me tirou o sono. Quando eu estava exposta a um ministro pregando sobre isso e falou do jeito que eu vou falar para você. Me tirou o sono aquilo. E eu passei semanas e semanas pensando sobre isso. Eu falei, o quê? Como assim? E ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Olha o que ele fala, irmãos. Porque aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente, é porque nem sempre ele soube. Se ele aprendeu a viver contente, é porque existe um lugar que eu posso atingir a semelhança dele. Que você pode atingir a semelhança dele. Que lugar? Um lugar onde se aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Com dinheiro, sem dinheiro, com marido, sem marido, com filho, sem filho, com esposa, sem esposa. Amém, irmãos? Com aplausos, sem aplausos, com elogios, sem elogios, com reconhecimento, sem reconhecimento. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? E é isso, meu irmão, que Deus espera de mim e de você. Deus espera que eu e você não tenhamos uma alegria baseada na alma. Uma alegria baseada em circunstâncias. Uma alegria baseada naquilo que eu estou sentindo. Eu não sou os meus sentimentos. Amém? Você não é os seus sentimentos. Você é um espírito. Você habita num corpo e você possui uma mente, sentimentos. E o seu espírito pode transformar o seu pensamento pela palavra. Então eu posso estar em cima de uma cama,
Mas a cama não define a minha alegria, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso estar numa mesa de cirurgia, mas eu estou alegre, porque não é isso que define a minha alegria. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Eu não admito que isso defina o meu humor, que isso defina quem eu sou. E você não deveria admitir também. Amém? Aleluia. E ele fala, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso nele. Eu não posso na minha conta. Eu não posso no meu dinheiro. Eu não posso na minha força. Eu posso nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Agora eu vou voltar e falar novamente com você. Como pode alguém preso falar isso? Como pode um homem que estava na prisão falar isso? Agora, olha que interessante. Paulo, ele conhecia Jesus, mas ele não teve um encontro pessoal com Jesus, pessoalmente. Paulo não é considerado apóstolo do Cordeiro. Quem são os apóstolos do Cordeiro? Os que tiveram contato físico com Jesus. Paulo, ele conhecia Jesus, mas ele não havia estado, amém, irmãos, fisicamente com ele. Mas o relacionamento que Paulo desenvolveu com Jesus, mesmo não tendo estado fisicamente com ele, fez com que Paulo permanecesse firme na sua fé. Fez com que Paulo nunca, jamais, irmãos, fosse volátil na sua fé. E assim como Paulo não teve um encontro pessoal com Jesus, eu e você também não tivemos. Mas isso não é desculpa para nós não termos uma fé firme, irmãos. Porque ele não teve esse encontro pessoal com ele, físico com ele. Jesus não discipulou ele como discipulou os outros. Ele teve uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural com Jesus, ok. Mas ainda assim, ele não teve contato físico com Jesus ao longo da sua vida. Mas eu e você também tivemos uma experiência sobrenatural com Jesus. Quando? Quando nós nascemos de novo. Você não precisa a luz cair, ouvir Jesus falar com você, para considerar o novo nascimento algo sobrenatural, divino, único, belo, exuberante. Não precisa. Sabe por quê? Porque a exuberância do novo nascimento está de você ser um pecador e a sua natureza ser mudada. E a sua natureza ser alterada. E você passar da morte para a vida. Você deixar de ser um pecador e passar a ser filho. Isso já basta, irmãos. Essa experiência já basta para mudar totalmente a nossa vida. O nosso conceito de vida. Amém? Então, da mesma maneira, como eu estava falando para vocês, o mundo, ele tem um conceito de sucesso. Amém? Ele também tem um conceito de alegria. E essa é a mensagem que o Senhor trouxe bem forte no meu coração para compartilhar contigo. Alegria. O que move você a estar alegre? O que me move a estar alegre? Alegria e paz. Alegria e paz. Onde não? Melhor dizendo, quando é que elas ocupam a sua vida?
Quando elas ocupam o seu pensamento, quando elas ocupam a sua vida, quando elas te preenchem. Quando você sabe que você vai a uma concessionária comprar um carro novo. Quando você sabe que vão depositar um dinheiro na sua conta. Quando você fecha um negócio. Quando você vai atender um cliente, você sabe que esse cliente tem muita grana e que se ele fechar com você, muda a história da tua empresa. Quando está tudo bem, obrigada. São nesses momentos que você é despertado pela alegria. São nesses momentos que você goza de alegria, que você goza de paz. Irmãos, se são nesses momentos, sinto muito lhe dizer, você ainda não entendeu sobre a verdadeira paz e sobre a verdadeira alegria. Porque existe uma verdadeira paz. Amém? Antes de nós irmos para esse texto, eu quero ler com você, você não precisa abrir. Lá em Tiago 1, do 2 ao 4, a Bíblia fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Olha que interessante. Tende por motivo de toda, não algumas, um pouquinho, um tantinho assim de alegria. Ele fala, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Irmãos, vamos lá. Quem ama passar por provação aqui? Mas a gente deveria, porque é isso que a Bíblia diz. Amém? A Bíblia fala, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Só que, irmãos, a gente anda tão, sabe, assim, que quando a provação chega, a gente não se alegra. A gente vai para o quarto chorar. Quando a provação chega, a gente não se alegra. A gente amarra a cara, chuta o cachorro, joga água no gato. Fala mal com a esposa, fala mal com o marido. Traz aquela nuvem negra para dentro de casa, porque, afinal de contas, a minha alegria está condicionada ao meu bem-estar físico. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia fala, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Agora, olha o que ele continua dizendo. Sabendo que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, ou seja, uma vez que você é perseverante, uma vez que você passa por ela e ela é confirmada, produz em você perseverança. Olha que bênção que a aprovação traz para a nossa vida. Amém? E ele continua dizendo, ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, nós estamos falando de 2 níveis. Amém? O primeiro nível é você estar confirmado na aprovação da sua fé. Sabendo que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, ou seja, quando eu sou perseverante num momento de provação na minha vida, essa fé que eu utilizei nesse tempo vai ser confirmado. Primeiro nível. E aí isso vai produzir para mim perseverança. E eu preciso ser perseverante. E a perseverança precisa ter ação completa. Ou seja, eu preciso ser perseverante na perseverança. Amém? Você entendeu? Eu preciso ser perseverante na perseverança. Esse é o segundo nível. Por quê? Ora, a perseverança deve ter ação completa. Fechar o ciclo. Deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, irmãos? Então ele fala, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa palavra perfeitos é maduro. Para que sejais maduros, para que sejais inteiro, para que vocês sejam íntegros, inteiros, maduros, em nada deficiente. Mas quando a gente passa por momentos de aflições e provações, a gente corre para Deus como filhos mimados. Pedindo a Deus, me livra disso. Me livra disso. Repreendendo. Porque afinal de contas nós somos da fé. Eu não aceito passar por isso. Eu não aceito passar por aquilo. Não é assim? Os mandantes de Deus.
Amém, irmãos? E aí, olha só, ele está falando, a perseverança deve ter ação completa. Por quê? Porque são nesses momentos que você se torna maduro. Você atinge maturidade. E eu quero abrir um parêntese aqui, bem grande, para falar uma coisa para vocês. Eu não estou falando do período de enfermidade que eu passei. Amém? Porque a enfermidade não vem de Deus, vem do diabo. Não é disso que eu estou falando. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Porque eu jamais vou subir no púlpito da casa de Deus para tentar desculpar coisas que acontecem na minha vida, tirando o valor do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é a verdade máxima. E sempre vai ser. Nunca o Evangelho vai estar errado. Quem vai estar errado sempre vou ser eu e você. Então, Deus não coloca enfermidade em ninguém para ensinar ninguém. Que enfermidade vem do diabo e também das negligências que nós temos com o nosso corpo. Amém? Então, eu fui negligente, colhi pela minha negligência e ele, com a sua mão, com a sua graça, ainda esteve comigo. E eu estou aqui. Fecha parêntese. Não é disso que eu estou falando. Voltando para cá. Mas quando nós passamos por certas coisas, a gente fala, não quero, como filhos mimados. Não quero não, Deus. Me tira dessa, Deus. Irmãos, vai crer. Amém? Vai colocar a sua fé para ter ação completa. Ela ser confirmada no céu. Vai orar. Vai se alegrar. Vai fazer o que a Bíblia manda fazer. Para que você tenha o retorno daquilo que ela diz, que ela se compromete comigo e com você, que vai te dar, que vai me dar. Mas não, nós queremos o fim. Nós queremos o galardão de um princípio que a gente muitas vezes não quer cumprir. Eu vou dizer para você, irmãos, não funciona assim. Amém? Deus não muda de ideia. Quem muda de ideia é o homem. Deus não muda de ideia. Amém, irmãos? Então, Tiago fala para nós termos o motivo de toda alegria. Alegria, estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Isso é alegria. O apóstolo Paulo fala, alegrai-vos em Filipenses. Eu fui consultar no Strong. Todas as vezes que ele fala alegrai-vos, esse alegrai-vos significa regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre. Uma das coisas que eu amo no apóstolo Paulo é a extravagância dele, o exagero dele. Quem se sente exagerado, não se sinta condenado, porque o apóstolo Paulo era exagerado. Amém? Então ele fala, ficar extremamente alegre. Estar bem, ter sucesso. Em cumprimentos e saudação. O que significa isso? Eu levar essa alegria em cumprimentos e saudação. Quantas vezes, irmãos, você chega na igreja e vai cumprimentar o irmão, só falta te dar um coice. Você já teve essa grata experiência com alguns irmãos? Não fala bom dia direito contigo, vira a cara para você. Por quê? Porque são pessoas voláteis. São pessoas que se deixam ser levadas pelas circunstâncias, pelo momento e até mesmo pelo humor dela. Pessoas que cedem facilmente a uma opressão. Preste atenção no que eu falei. Pessoas que cedem facilmente a uma opressão, não uma possessão, amém? Opressão. Sabe, irmãos, opressão? O que é opressão? Opressão é aquela atmosfera, aquele ambiente que você pode passar, onde se você não tiver espertinho, se você não estiver ligado, você cede aquela atmosfera. É uma sugestão que vem na sua mente, é um pensamento que de repente seu dia estava tudo de bom. De repente vem um pensamento e aí, meu amado, você do nada muda o seu humor. Isso é opressão.
O irmão Kenneth Reagan ensina isso muito bem no livro A Igreja Triunfante. É como se uma nuvem negra pairasse sobre a cabeça daquele sujeito, daquele ser humano. Quantas vezes você está na sua casa e está tudo bem, obrigada, do nada o clima muda, o ambiente muda, e do nada você se vê mal-humorado. O que é isso, irmãos? Eu vou te falar o que é isso. Quando isso acontece comigo e com você, nós estamos mais carnais do que espirituais. Nós estamos mais ouvindo, sabe, aquele anjinho com tridente, do que ouvindo o anjinho, né? O outro anjo. Sabe como é que é? Desenho animado? Tá ele lá. Você está mais pendente para cá. E eu também, quando a gente cede. Agora eu vou te falar, você precisa ceder isso? Não precisa. Só se você quiser. E deixa eu te falar outra coisa. Só quem fica exposto é você mesmo. Amém, irmãos? Tô mandando recado, tô mandando recado, tô mandando recado. Vamos lá! Deixa eu terminar o recado. Só quem fica exposto, meu amado, é você. Por quê? Porque você fica com a imagem de uma pessoa que é facilmente volátil. Amém? Então comece a exercer. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Começa a se colocar num lugar onde você, sabe, se esforça para cumprimentar a pessoa. Se esforça para dar um sorriso. Se esforça, né, para poder espantar essa nuvem negra, densa, que às vezes tenta pairar. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui. Abra comigo sua Bíblia, lá em João 14, por favor. Aleluia. Você está sendo edificado nessa manhã? Amém? Deus é bom, amém, irmãos? E Ele está cuidando de nós essa manhã, amém? Nós vamos nivelar o nosso comportamento, o nosso procedimento. E eu creio que nós vamos escolher a melhor parte. Amém? Nós vamos escolher absorver aquilo que o Senhor está tratando na nossa vida essa manhã, para que esse tipo de coisa não pare a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. João 14, lá no 27, o capítulo de João 14, lá no 1, começando lá no 1, você vai ver no subtítulo da sua Bíblia que é Jesus confortando os discípulos. Então, o capítulo 14 de João, Jesus ele já vai começar a falar a respeito que ele vai se ausentar deles, né? Então ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vou, eu teria dito, eu vou preparar um lugar para vós outros. Então Jesus ele vem falando a respeito daquilo que ele vai fazer. Amém? Então ele prepara, ele conforta os discípulos para esse tempo onde ele estaria ausente. Lá no 16, ele já vai falar sobre a promessa do Consolador. E ele vai falar, olha, importa que eu vá para que ele venha, um outro Consolador. Amém? E aí, eu quero ler no 27, ele fala assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, olha que interessante. Jesus fala duas coisas muito interessantes aqui. A primeira é, minha paz. Amém? Ele fala, deixo-vos a minha paz. E a outra coisa bem interessante que ele fala, não vou lá dou como a dá o mundo. Agora, deixo-vos a minha paz. Irmãos, eu e você precisamos ter consciência que Jesus é a fonte da verdadeira paz. Eu e você precisamos ter consciência que quando ele falou que ele deixou a paz, ele não deixou a paz do lado de fora. Ele colocou dentro de mim e de você. A paz e a alegria, elas não estão fora, elas estão dentro. Amém? Então ele fala, deixo-vos a paz. Ele é a fonte da verdadeira paz. Ele é o príncipe da paz.
A Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. Então, o dono da paz, o príncipe da paz, reside em você, na pessoa do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então ele fala, ele fala, olha, Isaías 9,6, você não precisa abrir, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, irmãos? Isaías 26, no 3 e 4, olha que coisa mais fantástica. A Bíblia vai dizer: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme. Vou repetir. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. E aí no 4 ele fala: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, irmãos, nós não estamos firmados em qualquer rocha. Nós estamos firmados na rocha eterna. Não foi qualquer paz que foi dada a mim e a você. E não foi por qualquer pessoa, foi pelo dono dela, foi pelo príncipe da paz. Você tem um propósito firmado? Você tem um propósito bem firmado? Seu propósito é firme? Então, Deus conserva em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme e confiam nele. Amém, irmãos? Então, a minha paz, essa paz, a nossa paz, a paz que nós recebemos, nós precisamos compreender, entender que ela é um estado de existência. Amém? Eu vou repetir. A paz que o Senhor deu para mim e para você é um estado de existência. Ela é um estado de existência daqueles que passaram pela experiência do novo nascimento. Amém? Ela está dentro de você. Então, não diga, eu não tenho paz. Não diga, irmãos, isso. Por quê? Porque você tem a paz de Cristo dentro de você. Do mesmo modo, irmãos, é a alegria. Você não precisa abrir, mas Romanos 5,5, a Bíblia fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a Bíblia está dizendo em Romanos 5,5 que o amor de Deus ele foi derramado no seu coração, derramado no meu coração. O amor de Deus foi derramado no meu coração, no seu coração. Quando o Espírito Santo foi dado a você? Quando você nasceu de novo. Então a Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Esse fruto do Espírito não é o fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não precisa manifestar características do fruto. Amém? Quem precisa sou eu e você. Então, esse fruto do Espírito aqui que ele está falando é o Espírito, é o fruto do Espírito humano recriado. Amém? Então, o Espírito humano recriado possui um fruto do Espírito chamado amor. E esse fruto, ele possui características. Amém? Então, o fruto, ele não fala, os frutos do Espírito são. Ele fala, o fruto do Espírito é amor. E esse fruto do Espírito, que é amor, que foi derramado no meu e no seu coração, possui características. Quais são elas? Paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, tudo isso eu não peço a Deus mais, irmãos. Por quê? Porque é um estado de existência. Amém? É um estado de existência. Então, eu não peço, eu simplesmente me movo nisso. Eu simplesmente manifesto isso. E quando que eu manifesto? Quando eu quero. Porque quando eu não quero, eu sei muito bem fazer tudo diferente disso. Você também. Né, coisinha linda?
Não é verdade? Nós não sabemos fazer muito bem. Tem aqueles que sabem fazer o contrário melhor até do que o certo. É só tu virar a chave hoje. Ui! E aí, com o mesmo ímpeto, o mesmo calor, que você faz o errado, passa a fazer o certo. Que você vai ver como as coisas vão melhorar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, não diga que você não tem alegria. Como que eu não tenho alegria? Sabe qual é o problema? O problema, irmãos, é que quando nós dizemos que nós não temos alegria, porque a nossa alegria, ela está sendo alterada pelas circunstâncias. É porque nós estamos sendo movidos por aquilo que nos cerca. É porque nós estamos mais terrenos do que celestes. Porque o apóstolo Paulo fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Almejar as coisas do alto. Mas a gente só quer pensar e almejar as coisas de baixo. A gente dorme e acorda pensando no sucesso segundo mundo. Preciso ficar milionário. Preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo. E sabe qual é o fim dessas pessoas? Ruína, como eu falei lá no início. Por quê? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que se eu e você, se a nossa expectativa, minha e sua, está apenas nas coisas dessa terra, nem vou completar para você não ficar chateado comigo, mas é a Bíblia que diz, você já sabe. Amém? Vamos ficar por aqui. Nós somos. Amém, irmãos? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como você, sendo rico, se sujeita a andar como miserável? Como que eu, sendo rica, me sujeito a andar como miserável? Como eu, tendo o dono da paz, o príncipe da paz, habitando dentro de mim, existindo dentro de mim, me sujeito a me caracterizar e me apresentar como uma pessoa depressiva, como uma pessoa triste? Como que eu aceito isso? Como que nós, sendo ricos, tendo o dono da paz, o príncipe da paz, existindo dentro de nós, me apresento como uma pessoa sem paz? Me sujeito a andar de acordo com aquilo que vai bem naturalmente na minha vida, nos meus negócios, na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento na empresa, no meu relacionamento com a minha namorada, no meu relacionamento com isso, com aquilo outro? Como, irmãos? Pergunta para a gente pensar. Vamos pensar um pouco sobre isso, para a gente poder nivelar aqui o nosso comportamento. Como? Aí eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus tem me ensinado. Isso é só perda de tempo. Tempo que nós estamos perdendo de desfrutar de alegria verdadeira, de paz verdadeira. Por quê? Porque nós estamos mais terreno do que celestiais, nesse sentido. Porque nós estamos nos deixando ser consumidos por aquilo que é da terra. Quando a promessa nunca foi para nós permanecermos aqui. Aqui nessa terra somos apenas peregrinos. Mas nós queremos construir mansões, construir impérios, construir coisas num lugar onde Deus já disse que é passagem. E isso tem consumido a nossa vida, tem consumido a nossa atenção e nós temos perdido o melhor que Deus tem para a nossa vida. Nós temos deixado, muitas vezes, o propósito de lado para seguir por um caminho que Deus já nos disse que não é para seguir. Nós temos deixado de stand-by aquilo que Deus já falou para nós, ativa. Por quê? Porque somos incrédulos.
Somos incrédulos. Porque não acreditamos, não confiamos que aquele que mandou a gente ativar vai com a gente nessa. E tudo vai ficar bem. Tudo ficar bem, irmãos, não é sinônimo de nós não passarmos por desafios. Desafios você sempre vai passar. Tudo ficar bem no sentido de você não ser desamparado. Você não viver falta na sua vida. Por quê? Porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Quando eu estava numa guerra, dentro do meu carro, para poder vir morar em Osasco, porque eu não queria vir morar aqui, mas o dono da minha vida não sou eu, é o Senhor, eu tenho um dono, eu sou escrava dele. É muito forte essa palavra escravo, não é? Mas eu vou passar a falar muito essa palavra aqui, para poder te chocar mesmo, porque você é escravo. Não estou falando nada fora da palavra. É isso que a gente aprende, tanto em realidade da nova criação como em justiça de Deus. Você é escravo, eu sou escrava. Eu tenho um Senhor. E o dono das minhas escolhas é Ele. O dono da minha vida é Ele. E Ele me perguntou, Michela, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está o lugar da sua prosperidade? Eu ri e falei para Ele, eu sei, Senhor, onde está. E o Senhor sabe que eu sei. Por que o Senhor sabe que eu sei? Porque é isso que eu ensino quando eu ensino a matéria lá, prosperidade bíblica. Vida de prosperidade. Falo isso e tal, nananã, e o Senhor falou, ok, mas responde para mim, porque eu estou te perguntando. Onde é o lugar, Michela, da sua prosperidade? Eu falei, Senhor, é o lugar de obediência. Ele, exatamente. É no lugar de obediência que é o lugar da sua prosperidade. Então, Michela, sabe o que você vai fazer? Não retenha a sua prosperidade. Entrei para dentro de casa, meu marido está aqui de testemunho, eu falei, amor, vamos embora para Osasco. Subi, dei comida para minha filha, morava lá em Barueri na época. Na hora que a gente estava deitado na cama, eu estava procurando apartamento. Ele sentou do meu lado, viu, porque o problema não era ele, era eu. Eu que não queria vir, ele já queria. Mulheres, né? E aí, o que aconteceu? Quando ele deita do meu lado, ele estava olhando. Ué, já está procurando apartamento? Já aceitou assim a ideia? Eu falei assim, comigo é assim. É lá e cá. Então, por que fez aquele show todo? Falei, porque eu tenho o direito de falar para o meu pai que eu não quero ir. Eu me sinto no direito de desabafar com ele. Ué, ele me conhece, dá licença. Não se meta no meu relacionamento com meu pai. Cada um tem o seu, não é verdade? Fui lá, esperneei, falei, não quero, mas no final ele sabia. Desde o início, quando ele falou, vem, ele já sabia que eu era voto vencido. Ele não, eu, né? Quem tinha que saber era eu. Eu era voto vencido, irmãos, desde aquele momento. Mas esperneei mesmo, falei com ele, falei, não gosto de lá, não quero para lá. Eu amo Barueri, eu gosto de Barueri, eu amo minha cidade e gosto de Barueri. E várias coisas que eu falei, não vou falar aqui não para você, porque quem é osasquense vai ficar chateado comigo. Mas deixa eu te falar, irmãos. Estou sendo sincera. Amém, irmãos? Mas deixa eu te falar, isso foi há 2 anos atrás praticamente. Já amo Osasco, já vesti a camisa. Me joguei aqui, já amo Osasco. Osasco é a melhor cidade do estado de São Paulo. Entendeu? Comigo é assim, irmãos, tem essa não. Mas esperneei, falei com ele. Porque eu precisava desabafar. Ele já sabia, mas fiquei aliviada, virei a página e estou vivendo minha vida. Amém, irmãos? Mas voltando para cá. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Você é escravo dele. Você não tem que seguir tua vida, teus próprios pensamentos, tuas próprias decisões. E é bom que você não faça isso, porque senão você vai se lascar. Entendeu, irmão? Porque esse é o fim de todo mundo que segue sua própria vida independente de Deus. Se lasca em algum momento dela. Então aqui, paz e alegria, a paz e a alegria do mundo. Jesus, ele fala, ó, deixa-vos a paz. Então eu falei para vocês que 2 coisas ele falou aqui. Minha paz, né, e não vou lá dou como o mundo a dá. Como que é, irmãos, a paz do mundo? A paz do mundo, a paz e a alegria, a gente pode dizer assim, a paz e a alegria porque elas estão muito ligadas, muito conectadas. A paz que o mundo dá e a alegria que o mundo te oferece é o quê? A ausência de problema. Não é verdade?
Ausência de problema, ausência de desafio, é tudo, sabe? Aquela vida Instagram lá, instagrâmica, é aquilo ali que é a paz do mundo, que é a alegria do mundo. Onde você abre, todo mundo é milionário, todo mundo já foi nas Bahamas. Amém, irmãos? É aquilo ali. Isso é a paz e a alegria que o mundo prega, que o mundo dá. É uma paz almática. Tira tudo aquilo daquelas pessoas para você ver o que resta, o que sobra. Não sobra nada. Amém, irmãos? Não sobra nada. Então é uma paz volátil que depende das circunstâncias. E é uma vergonha eu e você, tendo o príncipe da paz existindo dentro de nós, nos movermos dessa maneira. Amém? Se alegra aí um pouquinho, irmãos. A gente está falando de alegria. Dá um sorriso para mim aí. Afinal de contas, essa palavra é uma palavra onde Deus ele está nos ensinando a nos esticar. Porque Ele tem grandes coisas para realizar através da nossa vida. A gente não tem mais tempo para ficar, céus à terra, não, irmãos. Não temos. A gente precisa ter a atitude dos discípulos. Não fui bem recebido aqui, não tem problema não. O que Jesus falou? Tira a poeira e mete o pé. Vida que segue, é isso aí. Você está entendendo? Então, para a gente fechar aqui, os meninos devem colocar aí para você não precisa abrir, Neemias 8:10. Neemias 8:10. Neemias 8:10 diz assim, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais. O que ele continua dizendo? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eis o motivo pelo qual o diabo tenta convencer você que você é triste. Eis o motivo pelo qual o diabo vive tentando convencer você que você é depressiva, que você é depressivo, que você é triste, que a tua vida acabou, que você é alguém amargo. Eis o motivo. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a sua força. É ela que te fortalece. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a alegria é roubada, quando nós permitimos que o diabo tire a nossa alegria por causa das circunstâncias, por causa de coisas que estamos vivendo, a gente permite também que ele tire a nossa força. E eu e você ficamos vulneráveis a todo tipo de pensamento, a todo tipo de ataque. Por quê? Porque você baixou a guarda, meu filho. Você deixa ele te roubar a alegria, você já baixou a guarda e agora você só toma pancada. E aí você nunca vai sair desse lugar, vai vir. Pá, pá, pá. E daqui a pouco você está no chão, abatida, destruído. Amém? Então, como eu aprendi desde que eu entrei para o Verbo da Vida, lá em 1900 e bolinha, o diabo não pode tirar de você aquilo que ele não te deu. Ele não te deu alegria, então ele não tem esse direito. Ele não te deu paz, então ele não tem esse direito. Mas nós damos esse direito para ele. Amém, irmãos? Somos nós que damos esse direito para ele. Então, se levante hoje, amém? E pegue de volta a sua posição. Como eu disse sexta-feira para as mulheres, assuma novamente a sua posição. Tem muitos crentes, irmãos, que precisam assumir de novo a sua posição. Não fica com vergonha, não. Se você ficou meio assim, meio lá, meio cá, não. Entendeu? Não fica, não. Porque é uma das artimanhas do diabo, tentar condenar a gente, porque nós não agimos como nós sabemos que a Bíblia nos manda agir muitas vezes. Não é verdade? Aí nós ficamos com aquele complexo de inferioridade, mas Deus também já resolveu isso para a gente. Ele nos fez justiça. E justiça é estar diante de Deus
sem culpa, sem condenação, sem vergonha, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai como se o pecado nunca houvesse existido. Olha isso, irmãos. O diabo pira. Amém? Ele pira. Então se levante como um crente fervoroso, cheio de alegria, cheio de paz nessa manhã. Se coloque de pé mesmo, sabe? E assuma de novo o seu lugar. Amém. Fiquei meio assim? Não interessa. Ouviu, cão? A alegria do Senhor é minha força. Ouviu? Eu sou justiça. E começa a falar, irmãos. Para de alimentar a sua alma com aquilo que o diabo manda você dizer através dos seus pensamentos. Se alimente com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e você vai ser bem-sucedido, você vai obter sucesso. Assim como Jesus, assim como o apóstolo Paulo e tantos outros. Recuse-se, irmãos. Eu separei aqui 3 textos rápidos para a gente poder ler para finalizar, que partes, né, de Filipenses. Lembrando, o cara estava preso. E olha, ele não estava nem aí porque ele estava preso. Ele estava, irmãos, ensinando pessoas naturalmente livres, serem alegres, estando preso. Estando naturalmente preso, porque Paulo estava muito mais livre do que aqueles a quem ele escrevia. Por quê? Consciência. 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 Então lá, Filipenses 3, no 14, a partir do 14 ele fala assim: prossigo para o final da corrida, em Filipenses, na carta da alegria, na carta onde ele estava preso, ele fala, olha, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar com essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Amém? O Ministério de Música pode vir, por favor? Então ele fala, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. E aí ele continua lá no capítulo 2, a partir do 14, falando assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem a vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida. Olha isso, irmãos. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço aos fiéis, olha isso, de vocês é uma oferta a Deus. Ou seja, ele entendia, irmãos, que podia alguém matar ele, mas ele estava entregando a vida dele como oferta para Deus. Olha o entendimento dele. O entendimento dele era: podem vir aqui e me matarem, mas eu vou estar me entregando como oferta a Deus. O meu serviço, o serviço que eu fiz por vocês, que eu desempenhei a vocês, o tempo que eu servi a vocês, é uma oferta a Deus. Ele entendia isso. E quando nós entendemos isso, nós não ficamos cheios de mimimis, porque as pessoas não nos reconhecem. Amém, irmãos? E ele continua falando: e quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Em Filipenses 3, voltando lá para o 3, a partir do 20, ele fala: nossa cidadania, no entanto, vem do céu.
E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. O Senhor Jesus Cristo, Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Amém, queridos? Que isso, irmãos? Agora repara que Paulo não começou a carta se lamuriando. Ele não perdeu tempo com isso. Ele não falou dele mesmo. Ele falou da pessoa de Cristo nele. O centro da mensagem dele era Cristo, não era o quanto ele era bom, o quanto ele era resistente, o quanto ele isso, o quanto ele aquilo. Irmão, larga disso, deixa de ser soberbo. Para de ficar falando de você, o quanto você é bom, o quanto você é bom. Não, porque eu, fala de Jesus. Já deu. Você não está cansado mais disso, não? Porque quem está em volta de você já está. Já deu. Depois não sabe por que as pessoas se afastam dele. Porque ninguém quer ficar perto de gente assim, não, irmãos. Eu. Fala de Jesus. Recentemente nós ouvimos um podcast. Nós falamos desse podcast aqui. E a mulher, ela trabalha há muitos anos com o marido em missões. E ela falou que, num certo momento, eles estavam esperando um homem de 96 anos. O homem tinha 96 anos. Desses 96 anos de vida, 26 anos foi preso por amor ao Evangelho. Ele tinha o tubo dele, digestivo dele, todo esbagaçado, de tanto que ele apanhava, de tanto que ele foi, sabe, irmãos, humilhado. Cada vez que ele falava de Jesus, cada vez que ele não negava a fé dele, os soldados batiam na boca dele, num instrumento onde ele professava a fé dele. E ela falou, pasmem, quando ele chegou naquele lugar, nós estávamos empolgados e com expectativa dele falar sobre as inúmeras prisões que ele teve, as inúmeras coisas que ele passou. Ele não falou sobre nada. Ele falou de Jesus. O centro da conversa foi Cristo. Porque a gente passa por certas coisas e vem divulgar o nosso nome. Não, porque eu passei por isso, e olha, me mantive na fé. Tá, e aí? Tu não está cansada disso não? Não está cansado disso não? Eu estou. Meu negócio é falar de Jesus. Meu negócio é falar da palavra. Meu negócio é centralizar ele. Porque até o Espírito Santo não dá testemunho dele mesmo, dá testemunho de Cristo. Por que eu tenho que ficar falando de mim o tempo inteiro? Amém, irmãos? E quando ela falou isso, eu esperava que a partir daquele momento do podcast, eu ia ouvir as histórias na voz dela, que foi contada por ele aquele tempo lá atrás. Não. Ela falou, quando ele chegou, primeiro, ele chegou com dificuldade para andar, a esposa dele ajudando ele tinha dificuldade para falar, porque ele ficou com muitas sequelas. Mas aquele homem, a graça de Deus veio sobre ele, e ele falou por mais de 2 horas pra gente, de como vale a pena, como é maravilhoso dar a sua vida por esse Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Pega o que eu vou te falar, por favor, pega o que eu vou te falar. Algo virou no reino espiritual. Já virou. Se você ainda não percebeu, eu estou aqui para te dizer, mudou, virou. Não é mais tempo de você se autoproclamar. Ou você proclama Cristo, ou você vai ser rejeitado. Não é mais tempo de nós ficarmos presos nas mesmas coisinhas. Virou, já virou, algo virou. E existe um favor e uma graça para nós acompanharmos essa virada extraordinária. Ela está disponível, você só não entra nela se você não quiser. Mudou a temporada, irmãos. Você consegue perceber? Fica de pé. Fica de pé no seu lugar. A temporada virou. E eu não estou falando aqui na nossa igreja, eu estou falando espiritualmente falando. Mudou a temporada, virou, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja essa manhã.
Virou a temporada. Alinhe-se, meu irmão. Ajuste seu comportamento. Nivele. Vamos nivelar. Vamos nivelar o nosso comportamento. O que chama a sua atenção? O que te traz alegria? O que te traz paz? Quem você proclama? Você mesmo ou Jesus? Quem você perde mais tempo falando? De você mesmo ou de Cristo? Mudou. Não cabe mais. Você vai ficar para trás. Se a gente insistir com certas coisas, nós vamos ficar para trás. Por quê? A aceleração começou, irmãos. E ela vai continuar, e ela vai continuar. E se você não acompanhar o ritmo dessa aceleração, você vai ficar para trás. Eu não quero ficar para trás. Amém? Existem grandes coisas para nós vivermos em Deus. Pessoalmente, individualmente e coletivamente. Virou. Eu vou falar, virou, irmãos, virou. Aleluia, virou. E vai ter graça para você fazer. Roger, vem aqui na frente, por favor. Vocês podem tocar baixinho. O pastor, vem cá, por favor. Aleluia.